E aí galera, mais uma questão do nosso simulado, questão número 75. Lembrar que essa questão número 75, ela está na competência de área 2, habilidade número 6, cartografia, beleza? Logicamente aqui a gente está falando de um tema chamado coordenadas geográficas, perfeito? Eu tenho aqui um mapa mundi, um planisfério, aonde eu tenho graus de latitude e de longitude. Lembrando que a latitude é essa variação de 0,90 graus, ok? De um ponto até o paralelo principal, que é a linha do Equador, e longitude, que é a variação em graus de um ponto até o meridiano de origem, ou de Greenwich, ok? Variando de 0 a 180 graus. É necessário que você tenha esse conhecimento para responder essa questão. Com base na representação cartográfica, a partir dos pontos indicados no mapa, entende-se que é o ponto. Então, o que ele está falando? O ponto que é o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Ficar muito atento a isso, né? Então, vamos lá. O ponto A apresenta exatamente 10 horas a mais de diferença em relação ao horário da Inglaterra. Qual é o horário da Inglaterra? Tá aqui, ó, 0, tá certo? Bem aqui é a linha do meridiano de Greenwich, beleza? Aí o que ele quer? Ele quer justamente afirmar que o ponto A... Cadê o ponto A? O ponto A está aqui, ó, localizado no meridiano e, consequentemente, longitude 100 graus. O ponto A está localizado 100 graus, longitude leste, beleza? Ele está afirmando que, em relação a Greenwich, nós temos 10 horas de diferença. Logicamente, sabemos que, se o ponto A está localizado no meridiano 100, ele está dentro do meridiano central de longitude 105 graus ao leste. Então, o que eu faço para saber qual é a diferença horária? Eu pego 105 e divido por 15. Quantos graus eu vou encontrar? 7. Perdão, eu vou encontrar 7 horas, são 7 fusos. Então, a alternativa está falsa, não são 10 horas, são 7 horas de diferença. Perfeito? Letra B. Na letra B nós temos o seguinte. Eu vou apagar aqui para que a gente observe direitinho a resolução de cada letra, beleza? Então vamos lá. A letra B diz assim, ó. Letra B diz assim. B é o local mais setentrional e ocidental indicado, se comparado aos demais pontos do mapa. Cadê o ponto B? O ponto B está bem aqui, ó. O ponto B está localizado bem aqui. Ele está dizendo que ele é o ponto mais ocidental. Falso. Porque se eu tenho aqui Greenwich, ó, para cá eu tenho leste, e leste é oriental. Então aqui eu já tenho um erro. O outro ponto ele diz, é o mais setentrional. Setentrional é norte, tá certo? E o ponto mais setentrional é o ponto D. Então a alternativa também está falsa. Não é o mais setentrional, muito menos o ocidental, beleza? Vamos para a próxima alternativa. C, possui latitude compatível ao clima tropical e apresenta horas atrasadas em relação a Greenwich. Beleza, crianças, é o seguinte, o que seria a zona tropical? Lembre-se de que a zona tropical ela é delimitada pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, eles estão basicamente a partir dessa linha aqui, ó. Trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Então, toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui, ela é uma área o quê? Ela é uma área, ó, toda essa área aqui, ela é uma área tropical, tá vendo? Beleza. Aí, o que ele está falando? Ele está falando que o ponto C possui latitude compatível ao clima tropical. Sim, ele está dentro do espaço, beleza? E ele tem horas atrasadas em relação a Greenwich. Greenwich está aqui, ó. Para cá, as horas são atrasadas, porque é oeste, beleza? E para cá as horas são adiantadas. Então, a alternativa C, naturalmente, é a resposta da nossa questão. A letra D. D, entre todos os pontos indicados, é o único capaz de presenciar o fenômeno aurora austral. De fato, o ponto D está localizado bem aqui, ó. Bora apagar aqui bonitinho. Onde é que está o ponto D? Aqui, ó. Então, ele está acima da latitude 60. Sim, ele pode verificar o fenômeno aurora. Só que o fenômeno que ele vai verificar é aurora boreal e não austral, beleza?
E a letra E diz assim, o ponto E é o ponto anteco e perieco em relação ao ponto C, além de estar nos hemisférios setentrional e oriental. Mário, eu não lembro o que seria ponto anteco e ponto perieco. O ponto anteco, mesmo grau, ok? Só que em hemisférios opostos relacionado à latitude. Então, por exemplo, bora confirmar. Cadê o ponto E? Está aqui o ponto E. O ponto E está localizado na latitude 50 graus, beleza? Aí ele diz o ponto C. Cadê o ponto C? Está aqui o ponto C, ó. O ponto C está localizado na latitude 20 graus. Então, eles não são pontos antecos. Para serem pontos antecos, eles tinham que ter o ponto E 50 graus norte e o ponto C 50 graus sul. Então, eu já tenho um erro aqui. Ele fala de perieco. Perieco seria o mesmo grau de longitude, porém em hemisférios opostos. Qual é a longitude do ponto E? 60 graus leste. Qual é a longitude do ponto C? 60 graus oeste. Então, sim, eles são periecos, ok? Mas já tem um erro no anteco. Além de estar nos hemisférios norte, setentrional é norte e oriental é leste. Sim, ele está no norte e no leste, mas determina-se o erro em ser ponto anteco. Valeu, pessoal!